Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar, a terceira parte da nossa apostila, que é relacionada à literatura informativa. Então, eu quero que vocês abram a apostila lá na página, já digo qual, lá na página 38. Então, gente, lá na página 38, a gente vai ter depois, eu vou postar para vocês, para quem não estiver no colégio, eu vou enviar um resumo, um resumo dessa primeira parte aqui, porque a gente precisa dar uma apuradinha com esse conteúdo, é um conteúdo muito importante, então, assim, eu vou fazer esse resumo, e se for necessário, eu vou gravar alguma aula extra para poder terminar a apostila com vocês, em relação aos exercícios, tá, gente? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, com vocês essa parte da teoria, e daí na sala de aula, se a gente resolver algum exercício, eu vou mandar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, eu trouxe essa imagem para vocês, Então, essa imagem, ela é bem representativa, embora ela esteja um pouquinho meio desfocada. A gente tem aqui a chegada dos portugueses até o nosso território, Então, ó, aqui são os portugueses, as naus estão aqui atrás, Eles vieram num barco, E aqui é o povo, os indígenas que estavam ali, esperando essa chegada, De que forma? Eles estão amedrontados, eles estão utilizando ali até de flechas e arcos, porque eles não sabem o que está acontecendo, Então, eles aguardam para ver o que vai suceder ali quando os portugueses descerem do barquinho, tá? Então, gente, nesse século aqui, que é o século XVI, os europeus, eles vieram para o Brasil e eles acabaram trazendo essa ideia de colonização, tá? Então, os textos que apareceram nessa época eram textos que falavam sobre a paisagem, sobre a natureza e sobre os indígenas que viviam aqui naquele momento. As razões para essas produções, gente, claro que todo mundo sabe que eram razões pessoais. Pessoais de quem? Do rei de Portugal. Porque como Portugal foi, quem deu início a esse processo aí de exploração e colonização do Brasil, eles precisavam mostrar como era esse lugar. Então, nos textos, que eram produzidos naquela época, eles tinham alguns relatos, alguns depoimentos e também falando sobre a exploração das terras, as curiosidades que encontrariam nesse país, nesse lugar que eles tinham descoberto. Então, gente, toda a literatura produzida nessa época, ela é chamada de literatura informativa, ou literatura de informação, ou também quinhentismo. Por que quinhentismo? Porque surgiu na época de 1500, Aí, quando a gente for estudar o barroco, vocês vão ver que a gente vai ver o seiscentismo e assim por diante. Então, gente, como que foi esse início da colonização? Quando a gente fala em quinhentismo, nós falamos em literatura de informação ou informativa ou também literatura jesuítica, tá? Então, a gente vai ver essas duas partes, tá? Nos primeiros 30 anos, o que aconteceu? Os portugueses, eles chegaram aqui no Brasil com o objetivo de expedição, ou seja, reconhecimento de território, Eles queriam eles acabaram construindo as primeiras feitorias e também essa exploração do pau-brasil, que a gente sabe, pessoal, dentro da nossa história, que foi algo bastante prejudicial, Porque quem chegava aqui já tinha o intuito de pegar alguma coisa para si, Eles acabavam, essas expedições, elas não demoravam muito tempo, as pessoas ficavam um tempo e logo voltavam para Portugal, principalmente Portugal, mas Espanha também fez expedição, Holanda, outros países também, Inglaterra, quer dizer, também fez. Então, gente,
Nesse mesmo período, nesses primeiros 30 anos, né, que data de mais ou menos até 1530, foram os primeiros contatos dos europeus e dos indígenas, tá? Então, isso aconteceu nesse momento. Então, os portugueses, eles ofereciam objetos em troca de trabalho por parte do indígena, né? Então, foi assim algo bem dentro da história, né? Que vocês sabem, que vocês já estudaram essa parte, então, né? Depois do ano de 1530, o rei de Portugal, Dom João III, ele também organizou uma expedição e deu início ao processo de colonização do Brasil. Qual foi o primeiro passo para essa colonização? Estabelecer pequenos povoados que estavam ao longo do litoral. Por que eles faziam isso, gente? Porque era uma estratégia. Era uma forma que eles encontraram de proteger a terra. Né? Eles protegiam porque os outros lugares, os outros países chegavam. Aqui já tem alguém, nós não vamos chegar. Então, era uma forma de proteger o território que eles tinham descoberto. Aí a gente tem algumas expedições com algumas características específicas. Então, uma foi liderada por Martim Afonso de Souza e ela queria estabelecer alguns núcleos de povoamento, né? Fazendo o quê? Procurando metais preciosos, distribuindo as sesmarias. O que eram as sesmarias? Eram alguns lotes de terra, né, de terreno que eles ganhavam, tipo, os portugueses ganhavam para poder vir aqui no Brasil. Né? Então, eles tinham uma possibilidade, você vai ficar rico se você for para lá. E eles acabavam aceitando, vinham aqui, se instalavam e acabavam tendo esses lotes aí ganhos do governo, do governo de Portugal. Do rei, no caso, né? Em 1549, né, já com outro intuito, apareceu a Companhia de Jesus. Então, a Companhia de Jesus eram os missionários jesuítas que chegaram aqui no Brasil e tinham o propósito de catequizar os índios. Então, gente, isso foi algo bem importante também. Por quê? Porque naquela época, né, a Igreja Católica ela estava assim caindo em descrédito, vamos dizer assim, por causa de várias coisas que aconteceram e tudo mais. Então, eles precisavam se firmar com uma importância maior. Então, o que eles acabaram fazendo? Criando, né, essa Companhia de Jesus, onde os missionários iam para os lugares onde tinham sido colonizados, já começado a colonização, para incentivar os índios a se tornarem adeptos da religião católica. Então, esse era um propósito bem específico dessa Companhia de Jesus, né? Então, ela foi fundada durante o movimento de Contra-Reforma, que foi o quê, gente? Foi a reação que a Igreja Católica teve quando apareceu a Reforma Protestante, né? Então, eles queriam combater esse avanço dos protestantes na época e, por isso, eles queriam que os povos indígenas aderissem ao catolicismo. Para quê? Para que eles tivessem mais pessoas adeptas ao catolicismo, né? E assim, gente, isso tudo acabou trazendo algum prejuízo, né, para os indígenas. Por quê? Porque eles tiveram que alterar a vida prática deles, valorizando o hábito do trabalho, né, que segundo os padrões eurocêntricos, né, porque quando a gente fala nessa época, a gente precisa lembrar dessa ideia, né, que a Europa está no centro de tudo. Depois, no resuminho, eu vou passar isso para vocês também. Né? Então, eles acabaram mudando essa ideia em relação aos índios. Aí, gente, nós temos aqui a carta, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha. Foi um documento histórico bastante importante. E até há muito tempo, gente, as pessoas acreditavam, né, que a carta era o único documento escrito que tinha em relação ao Brasil e que podia ser importante para as pessoas entenderem. Mas assim, gente, o que tem que ficar claro para nós? Que a carta foi escrita por um português para o rei de Portugal. Então, o que ele tinha? Qual que era o objetivo dele? Era contar o que ele via aqui, né? Então, ele tinha que registrar o maior número de dados, muitos dados, principalmente relacionados à paisagem, às pessoas que viviam aqui,
fazer levantamento dos animais que tinham, né, a parte geográfica. Então, gente, a carta ela foi mais, por isso que a gente chama de texto informativo, né, porque ela foi uma forma de mostrar para o rei de Portugal o que os portugueses encontram ou encontrariam aqui se possivelmente eles fossem colonizar. Aqui tem o modelinho da carta, né, e deixa eu ver se é nessa ou na outra. É nessa. Um videozinho. A carta de Pero Vaz de Caminha. Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia, tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que, para formosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e das singraduras do caminho não darei conta aqui a vossa alteza, porque o não saberei fazer, e os pilotos devem ter este cuidado. E, portanto, Senhor, do que hei de falar, começo. E digo que a partida de Belém foi, como vossa alteza sabe, segunda-feira, 9 de março, e sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Grande Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, a saber, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. Na noite seguinte, a segunda-feira amanheceu. Se perdeu da frota Vasco de Ataíde com a sua nau, sem houver tempo forte ou contrário para poder ser. Fez o capitão suas diligências para o achar, em umas e outras partes, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho, por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam de botelho, e assim mesmo outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos visto de terra, a saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Mandou lançar o prumo. Acharam 25 braças. E ao sol posto, umas 6 léguas de terra, lançamos âncoras, em 19 braças, ancoragem limpa. Ali ficamo-nos toda aquela noite. E quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitura à terra, indo os navios pequenos diante, por 17, 16, 15, 14, 12,
9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras, em frente da boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes. E logo vieram todos os capitães das naus e esta nau do capitão Mor. E ali falaram. E o capitão mandou em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir-se para lá, acudiram pela praia homens aos 2 e aos 3, de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam 18 ou 20, pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez... Então, pessoal, né, vocês puderam observar ali, né, o videozinho que fala sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Claro que essa carta, ela tem mais ainda, né, gente? Ali é só um pedaço, na verdade, né? Ali vai expor um pouco mais sobre a fauna, sobre a flora, sobre como eram as pessoas. Então, só para vocês terem um conhecimento ali em relação a isso. Além da carta que a gente tem como uma característica da literatura informativa, nós também temos as crônicas, né? Então, as crônicas, elas foram escritas também por outros motivos, além desse motivo que a gente tem, da parte da expedição e tudo mais, eles também fizeram um levantamento do patrimônio, ou seja, eles queriam delinear um amplo panorama da Terra. Então, eles queriam abranger alguns aspectos relacionados ao lado histórico, né? Ali eles ficaram um tempo vivendo com os indígenas para eles aprenderem o que cada um falava, humanos, geográficos e econômicos, né? Então, isso aconteceu nas crônicas que eles colocavam. Assim, além disso, a gente também tem como os primeiros registros escritos sobre o Brasil o Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz, que hoje a gente chama de Brasil, escrito por Pero Magalhães Gândavo, e também Diálogo das Grandezas do Brasil, em 1618, de Bento Teixeira. Então, gente, esses autores, eles ajudaram a criar a história do nosso país, né? Muitas obras daquela época, elas foram relançadas, foram reeditadas, e também muitos autores modernistas utilizaram alguns conceitos relacionados a essa história, né? Tem inclusive ali na apostila de vocês o erro de português, que é uma crítica, na verdade, feita pelos modernistas, falando que se caso, lá na página 47, se caso os portugueses chegassem num dia de chuva, né, ou melhor, de sol, eles seriam despidos pelos indígenas, ou seja, né, eles chegaram, impuseram a sua cultura e os indígenas acabaram aderindo a isso, mas fosse num outro momento, fosse de uma outra forma, de repente isso poderia ser diferente, né? E nós temos também, né, a literatura jesuítica, que são os textos voltados para o trabalho da catequese, né? Então, os poemas utilizados, eles utilizavam bastante textos em prosa, também textos teatrais, eles acabavam utilizando para quê? Para que os índios fossem catequizados, né? Essa produção escrita, ela fez o quê? Ela transportou, ela trouxe o modo de falar, o modo de vestir e também os indígenas para o teatro. Então, qual era o principal objetivo das peças teatrais? Eles queriam penetrar lá no imaginário do índio, mostrando para ele que se ele fizesse algo que fosse contra o que a igreja colocava, ele receberia algo que não era bom,
Então, é como se assim existissem forças que vivessem brigando, né? Os santos e os demônios, o bem e o mal, né? Então, ele deveria enfrentar o mal por meio das atitudes boas que ele deveria ter, e relacionados todos à visão eurocêntrica que eu já falei para vocês no início. Preocupação principal, gente, da literatura jesuítica era moralizar os costumes brancos e converter, então, moralizar e converter os indígenas à fé católica. Então, os jesuítas, eles fizeram o quê? Eles se integravam às comunidades indígenas, eles entravam nessas comunidades, aprendiam a língua, aprendiam os hábitos deles e acabavam aceitando o modo de viver, mas apresentavam as suas ideias, as suas crenças. E alguns jesuítas, como o padre José de Anchieta, por exemplo, que foi um nome, né, bem importante assim, para essa literatura, ele viveu um tempo nas tribos indígenas e ele aprendeu a língua indígena para ensinar os indígenas na sua própria língua. Então, também, além disso, eles traziam, né, essa visão dualista da espiritualidade, que não era parte da cultura indígena, porque os indígenas têm as crenças deles, eles têm os rituais próprios deles, né? Mas, com a chegada do português, né, ele teve esse choque, né, esse choque de tudo que ele acreditava antes e tudo que ele deveria passar a acreditar a partir desse momento em que os portugueses chegaram. Certo, gente? Então, eu quero que vocês, depois que vocês assistirem essa videoaula, né, eu vou mandar o resuminho também para vocês. Nesse resumo tem algumas coisas que eu acabei deixando para colocar só no resumo, né? Então, vocês vão fazer para mim os exercícios da página 39, da página 41, tá? 39 e 41 de tarefa, tá bom, gente? Mandem para mim no grupo, tá? Para eu poder ver se vocês fizeram e marcar presença para vocês, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus, até semana que vem.